Bueno, los invitamos a iniciar y a participar de la primera mesa que se llama Democracia, Buen Gobierno y Educación Ambiental Comunitaria. Vamos a tener la participación de 4 exponentes: Miguel Ángel Julio, de Colombia; Yuselia Rodríguez dos Santos, de Brasil; Rosemary Teresinha Córdoba, que acompaña a João Fernando Ferrari Nogueira, de Brasil; y Simone Grof Freire, también de Brasil. Van a ser 15 minutos de presentación de cada uno de los participantes, de los integrantes del panel, y posteriormente ustedes van a poder realizar algunas preguntas a los expositores. Vamos a partir con Miguel Ángel Julio. Él es antropólogo con estudios de maestría en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como investigador social y consultor ambiental, con experiencia en administración pública, en docencia y trabajo comunitario. Actualmente es jefe de participación y educación ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Bueno, primero que todo reciban un cordial saludo, hermanos y hermanas iberoamericanos. Estamos en un territorio ancestral inca y por eso, antes de iniciar con este tejido de palabra, quisiera yo solicitar permiso a los espíritus ancestrales de este territorio para que el tejido que empecemos a armar tenga una cosecha dulce y permita fortalecer nuestro trabajo por la defensa de la vida. Quiero compartir con ustedes una experiencia de trabajo que hemos venido desarrollando en la ciudad de Bogotá como una dinámica de entregarle, o mejor, de devolverle el poder a la gente. Una dinámica en la cual nosotros, a partir de la educación ambiental, quisimos desarrollar procesos de presupuestación participativa para reconstruir la noción de territorio que vivimos en la ciudad. Vamos entonces a mirar cómo la educación ambiental se convierte, sin lugar a dudas, en un importante soporte para fortalecer la democracia participativa. ¿Y qué es eso de la democracia participativa? Sino una excusa para que la gente pueda participar de manera directa en las decisiones que tienen que ver con el destino de su territorio. Vamos a mirar rápidamente un contexto general para pasar a un modelo de gestión. ¿Qué entendemos desde la ciudad de Bogotá por educación ambiental? ¿Cómo desarrollamos la gobernanza del agua? Y por último, ¿cómo implementamos el ejercicio de cabildos? Primero, Bogotá es esto, el lugar donde se encuentra el páramo más grande del mundo. Bogotá no es solamente el área urbana que a veces los medios de comunicación nos comunican. Bogotá también es escenario de una multiplicidad de saberes, de un patrimonio ambiental inconmensurable por sus condiciones ecosistémicas y por el hecho de estar dentro de la esquina nororiental de Latinoamérica. Veamos aquí cómo en ese territorio que ustedes aprecian, que es bien complejo, bien diverso, habitan más de 7.674.000 habitantes y apenas un poco más del 20% es un territorio urbano, territorio que concentra casi que el 95% de la densidad demográfica, es decir, gran cantidad de personas viviendo en un escenario urbano a expensas de un territorio rural que la mayoría de las veces ha sido invisibilizado en los procesos de desarrollo. Las situaciones ambientales conflictivas más importantes que nosotros tenemos en la ciudad son precisamente el modelo de ocupación del territorio, es decir, una ciudad que durante décadas ha crecido exponencialmente depredando el patrimonio ambiental en sus periferias. Una ciudad que crece día a día, recibe cerca de 46 familias diferentes al día en un modelo de crecimiento que se ha perpetuado ya quizás por los últimos 170 años. Igualmente, eso ha generado una degradación ecosistémica por pérdida de flora, de fauna, del soporte natural de la ciudad,
lo que genera que haya unos desequilibrios en los flujos de energía que se evidencian en sistemas como la movilidad, procesos de seguridad alimentaria, abastecimiento, garantía de servicios ambientales y demás. Estas situaciones ambientales conflictivas han sido base de los modelos de educación ambiental con los que empezamos a desarrollar la experiencia que queremos compartir con ustedes. Experiencia que ha sido liderada por el gobierno distrital Bogotá Humana, bajo la alcaldía del doctor Gustavo Petro, bajo 3 ejes importantes. El primero, creemos que es importante construir una ciudad que supera la segregación y lucha frontalmente contra todo tipo de discriminación. Consideramos que es un imperativo ético construir ciudades que se ordenen alrededor del agua y que se adapten y mitiguen el cambio climático. Y cuando hablamos de adaptación al cambio climático lo hacemos en la misma perspectiva que Enrique Leff lo comentaba hace un rato, no desde el conformismo, sino desde la innovación y la inteligencia que implica vivir en una ciudad resiliente. Y por último, un tercer eje donde propendemos por la defensa de lo público, y no solamente entendiendo lo público como una lucha contra la corrupción, sino entendiendo, entre otras cosas, que el agua no es una mercancía, sino que es un bien público de todos los pueblos. La siguiente. La siguiente, por favor. Devuélvete. Ahí está, perfecto. El modelo de gestión, simplemente quisimos compartirlo con ustedes por cuestiones de tiempo, a partir de esta imagen que ustedes pueden ver ahí. Tenemos 3 ámbitos de actuación, la del Estado, la del sector privado y la de la ciudadanía. Y consideramos, y lo hemos llevado hacia la práctica, que para desarrollar esquemas de gestión ambiental y por supuesto de educación ambiental que nos lleve a una nueva ética frente a la relación con el territorio, tenemos que hacer que el Estado sea eficiente y oportuno y eficaz en su actuación. Es decir, un Estado que asuma las responsabilidades de construir lo público y un Estado que ejecute sus recursos leyendo el lenguaje de la ciudadanía y el lenguaje del territorio. Pero necesitamos que el sector privado sea responsable de sus actuaciones en términos no solamente de la responsabilidad social empresarial, sino que realmente asuma un papel protagónico a la hora de saldar la deuda ambiental que los pasivos ambientales de su actividad generan en el territorio. Y tercero, requerimos de una ciudadanía corresponsable, es decir, una ciudadanía que trascienda la queja y se convierta en parte de la actuación de un nuevo mundo y de una realidad diferente. La siguiente. Para lo cual entendemos la educación ambiental desde la perspectiva de la ética, de la construcción de un ethos ambiental que cumpla con 2 requisitos fundamentales. Primero, darle un nuevo significado al territorio. Entender que el territorio no es solamente un espacio biofísico, una realidad cartografiable, sino que el territorio en sí mismo es un compendio de historia, de relaciones socioculturales, de relaciones económicas y políticas que configuran una compleja trama de la vida donde subyacen múltiples territorialidades. En el caso de Bogotá, por ejemplo, en esa urbe que conocemos como la que antes llamaban Atenas suramericana, conviven más de 6 cabildos indígenas, diferentes grupos afrodescendientes. Encontramos una población rural, población raizal, palenquera, que en sí mismas son las bases de múltiples territorialidades que conviven en esa ciudad llamada Bogotá. Y para que esa convivencia, para que ese día a día realmente permita darle un nuevo significado al territorio y a la noción de lo público, requerimos que la democracia sea democratizada. Y en eso mis amigas de Brasil saben mucho por el maestro Boaventura de Sousa Santos, que nos ha hablado precisamente de lo que implica para la construcción de lo público darle un nuevo rol a la democracia. Democracia no es solamente lo que los amigos de Perú van a vivir el próximo 5 de octubre, sino que democracia implica una actuación mucho más racional para que pasemos de ser individuos a sujetos políticos. Eso va a permitir entonces reconstruir el ethos ambiental, entendiendo
ambiente como la relación compleja que hay entre la plataforma natural y la diversidad cultural que subyace en un territorio. En ese marco tendríamos entonces dos pilares fundamentales de actuación: el sujeto que se autorregula y que a partir de allí se emancipa, es decir, vuelve a vivir una noción de libertad, desligándose del consumismo, desligándose de una serie de tradiciones y de ideas preconcebidas que nos han llevado a que en el mundo y tristemente también en Latinoamérica nosotros vivamos aprendiendo a conjugar el verbo tener antes que el verbo ser. Eso en conjunto nos lleva a pensar la educación ambiental desde una perspectiva del posambientalismo, es decir, superar el activismo ecológico, superar la gestión ambiental y redefinir el rol que como seres humanos, en el respeto de todas las formas de vida, tenemos a la hora de hacer educación. En ese orden de ideas y para ir avanzando por cuestiones de tiempo, quiero decirles que desarrollamos un ejercicio de gobernanza del agua. Y cuando hablo de gobernanza, no me refiero a la actitud arrogante que desde el capitalismo se erige y que puede pensar que nosotros somos quienes gobernamos el agua. Reconocemos, cuando hablamos de gobernanza del agua, con mucha humildad y con mucho amor, que es el agua quien nos gobierna a nosotros. Por eso, en Bogotá desarrollamos este programa de educación ambiental para atender tres aspectos fundamentales: la gestión del riesgo. Muchas de las casas que se han caído en Bogotá se han caído porque han sido construidas en lugares donde antes había actividad minera. Muchas de las casas que se han inundado porque han sido construidas sobre las rondas de las quebradas o sobre humedales que habían sido rellenados. Hablar de la gobernanza del agua y de la gestión del riesgo es, entre otras cosas, un matrimonio indisoluble. Igualmente, procesos de adaptabilidad y de mitigación al cambio climático y un programa que internacionalmente incluso ha sido muy polémico, que es Basura Cero. No queremos hablar más de reciclaje y sí queremos hablar de consumo responsable. Por eso hago un llamado fraternal y respetuoso para que en próximos congresos estemos entregando el agua no en estas botellas, sino realmente como merecemos beberla, desligada de este empaque de PET. La siguiente. Aquí ya me dicen que tenemos pocos minutos, así que voy a pasar muy rápido. No concebimos el agua como un bien económico. Entendemos que es un bien social y cultural, es un bien común y nadie, pese a su condición, puede ser privado del acceso y disfrute de la misma. La siguiente. En este sentido, desarrollamos un ejercicio de cabildos ciudadanos, espacios donde convocamos a los 7 millones de habitantes de Bogotá para que discutiéramos sobre este tema a través de enfoques dados por la misma política de educación y lo que implica darle el poder a la gente para que decida sobre la inversión de los recursos públicos. Esos fueron los cabildos de gobernanza del agua, que generaron los siguientes resultados: que se articularan todas las entidades del distrito, que se construyera una plataforma de más de 3.000 iniciativas ciudadanas, con las cuales se empezó a configurar un trabajo que nos llevó a realizar 84 jornadas pedagógicas, 29 recorridos por los diferentes territorios ambientales de Bogotá, cerros, ríos. Esa dinámica ambiental que tenemos afortunadamente en esta ciudad fue el escenario donde desarrollamos este programa, es decir, llevar la educación ambiental fuera de la escuela al territorio real y a la vida real. La siguiente. Con ello logramos vincular de manera directa a 5.014 participantes en 43 cabildos en las 20 localidades en las cuales está distribuida Bogotá, y se generó un espacio para el control ciudadano. Es decir, la comunidad no solamente participó en la definición de los proyectos, sino que le hizo y le continúa haciendo un control social a la gestión pública en esta medida. La siguiente. Dale la siguiente, por favor. Me interesa, para ir concretando, que queden claros cuáles son los aprendizajes fundamentales. Ya me quedan con esta una diapositiva y concluimos. Entendemos que la educación ambiental debe apuntarle a la defensa de los derechos de la naturaleza, que la educación ambiental debe partir, reconocer y reinventarse desde el reconocimiento de la diversidad cultural, que no es solamente
aprender a tolerar al otro, sino que implica una construcción colectiva, que nos lleve a la descolonización del pensamiento. Con la llegada de Europa, América se resintió profundamente y hoy, desde la educación ambiental, debemos generar una sacudida colectiva para descolonizar el pensamiento que como latinoamericanos tenemos. La siguiente. Finalmente, esta es la última diapositiva, se los prometo. La educación ambiental debe ser un acto de libertad y de emancipación. Debe contribuir de manera sistemática en la formación de un sujeto responsable, informado, ético y crítico, sobre todo cuando hablamos de educación ambiental comunitaria. Debe ser un referente para la resignificación de la agencia social de cara a la relación con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, no somos quien debemos administrarla. La educación ambiental es en sí misma un marco para la regulación de la oferta cultural, biofísica y económica del territorio y también una herramienta para el fortalecimiento de la democracia y del buen vivir. Y he dejado a propósito estas dos palabras, por último, buen gobierno implica buen vivir. Es decir, estamos llamados no a buscarle desarrollos alternativos, sino a buscar alternativas al desarrollo. Y la educación ambiental debe ser, desde hoy, reconocida internacionalmente como la plataforma para alcanzar esta nueva realidad. Así que muchísimas gracias por la atención, hubiéramos deseado tener más tiempo, pero queremos decirles que estamos profundamente conmovidos con el escenario internacional que se está desarrollando hoy y que desde Colombia, desde nuestra diversidad cultural, como hijo de la Sierra Nevada de Santa Marta, les entrego a ustedes mi amor, mi palabra y un buen camino para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Julio, que cumplió a cabalidad con el tiempo. Hay que reconocerlo y decirlo. Pese a la presión. Bueno, pese a la presión. Si ustedes tienen consultas que realizarle a él, vayan anotándolas, que al final de las 4 presentaciones se las vamos a poder realizar. ¿Sí? Ahora vamos a presentar. Perdón. Me dio vuelta mi hoja. Ahora vamos a presentar a Yucelia Rodríguez dos Santos, de Brasil. Ella es maestra de Psicología Social de la Universidad Gomes Filho, ¿sí? Es especialista en Biología de la Universidad Federal Rural de Estados de Río de Janeiro y es profesora de la Red Estadual y Municipal de Educación de Río de Janeiro, orientadora del programa Formando en Ciudadanía, Educación Ambiental para la gestión participativa e integrada de aguas y forestas de Mata Atlántica. Entonces dejo con ustedes a Yucelia Rodríguez. Boa tarde. Eu sou Juscelia e estou muito feliz de estar aqui participando desse Ibero. Venho aqui falar um pouquinho sobre os diagnósticos socioambientais realizados em escolas públicas do Rio de Janeiro. Diagnósticos socioambientais realizados em 100 escolas públicas do Rio de Janeiro, dentre estas são municipais e estaduais do ensino médio e ensino fundamental. Então, ele é um programa da Secretaria do Estado do Ambiente, em parceria com as escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, e quem executa é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Né? Então, esse programa ele foi pensado, né, e executado a partir de questões socioambientais que nós percebíamos que os nossos alunos... Pode? Tá. Então, ele é um programa que ele atende a 100 escolas dentro do município e estado do Rio de Janeiro, em 15 municípios. Né? Eu aqui venho apresentar 4 escolas de uma região que eu acompanho. Tá?
como nós denominamos orientadores dessas escolas. Trabalhamos com professores e alunos dessas escolas. Tá? Pode. Nós queríamos resolver um problema, né? Qual seria o nosso problema? Como fazer as comunidades escolares do Elo Rio Campo Grande participarem da gestão ambiental de águas e floresta da Mata Atlântica, tá? Todas essas escolas, elas estão muito próximo da nossa Mata Atlântica. Então, uma questão ambiental assim muito séria que a gente observa é que há um grande desmatamento, né? Há uma grande preocupação nessas áreas. E essas escolas elas estão muito, muito próximas. Então, nós teríamos esse problema para resolver, né? E aí, qual seria o nosso objetivo? Promover e apoiar a organização, o desenvolvimento e fortalecimento de processos coletivos que fomente a gestão participativa e integrada de recursos hídricos e biodiversidade da Mata Atlântica. E também qualificar e capacitar profissionais da educação, tá? E alunos dessas escolas. Tá? Então, o nosso objetivo era assim, fazer com que toda aquela comunidade, tanto professores e alunos, mas a comunidade do entorno também participassem. Como nós fizemos isso, né? Qual foi a metodologia utilizada? Tá? Então, essas escolas, que ali, no caso, as minhas 4 escolas, elas receberam toda uma formação, tá? Dada pela equipe do programa. Uma parte dessa formação os professores receberam na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e uma outra parte os alunos recebiam nas escolas. Tá? Que a preocupação da gente em trabalhar com alunos de ensino médio, ensino fundamental, é nós irmos até as escolas. Então, isso foi feito num período, e eles receberam essa formação para depois eles começarem a desenvolver o diagnóstico. Como é que nós fizemos isso? Tá? Eles receberam essa capacitação, depois eles tiveram como todo o apoio, o recurso de fazerem um diagnóstico socioambiental da escola e do seu entorno, né? E como foram feito isso? Qual foi a metodologia? Quais foram as técnicas que nós utilizamos? Tá? Nós usamos como técnicas, né, caminhadas fotográficas, entrevistas, caminhadas, entrevista, pesquisa na internet, pesquisa documental. Tá? Então, eles conseguiram fazer com que todas aquelas vulnerabilidades sociais fossem detectadas ali, e depois a gente iria ver quais as soluções que nós poderíamos dar, né? E aí, as técnicas que eles fizeram viram, além de algumas vulnerabilidades, também algumas possibilidades, porque, como elas são escolas que estão em área de Mata Atlântica, muitas delas têm praticamente o quintal da escola reservas florestais, né? Área de preservação. Aí, ali tem foto das capacitações, né, dos professores na UERJ e dos alunos nas escolas, que fazíamos as oficinas para capacitá-los. E tivemos, assim, alguns resultados que foram assim interessantes, né? Então, vários problemas na região foram diagnosticados, como assoramento dos rios, distribuição irregular de água e o descarte inadequado de lixo. E a existência de remanescentes da Mata Atlântica, protegidos pelas unidades de preservação ambiental, mostrou como
apesar de nós termos problemas ambientais, nós temos ali uma grande potencialidade, que são as áreas de preservação. Tá? Os alunos e professores, ali também foram os problemas que nós detectamos, né? Lixo, rios assoreados, tá? Ocupação irregular. Só que nós tivemos também assim, resultados positivos, né? Que foram as potencialidades, que temos ali uma caminhada num parque estadual, que é um parque estadual importante na região, e também um reflorestamento numa área de uma nascente que foi adotada por alunos de uma escola, e eles estão cuidando, né, dessa nascente. Tá? Então, ali é a parte do reflorestamento naquela região. Tá. Então, os temas escolhidos para cada escola, depois que eles fizeram o diagnóstico, não adianta só fazer o diagnóstico. Era preciso também pensar em um projeto de intervenção. Né? O que podemos fazer? Depois que a gente detectou o problema, o que vai ser feito? Então, para cada escola, uma escola municipal, era o descarte regular do lixo, esse é o tema que vai ser trabalhado no projeto. A outra escola municipal, Rubens de Faria, é o assoreamento de um rio, Cabuçu, que é um rio próximo à escola. O CIEP 165, abastecimento de água e adoção de uma nascente. E um outro CIEP, eles ainda estão reformulando a poluição também de um rio na região. Ali nós temos os resultados, né, que tivemos uma mostra final no ano passado, com resultados dos diagnósticos ambientais, e esse ano a gente está trabalhando em cima dos produtos que foram produzidos no ano passado. Então, como conclusão, nós vimos o seguinte: os resultados do programa, né, embora sejam parciais, eles são bastante satisfatórios. Por quê? Questões que antes não eram percebidas passaram a ser debatidas pelas comunidades escolares, e são temas de projeto de intervenção em cada unidade. Os projetos de intervenção propiciarão uma participação mais ativa das escolas públicas na gestão ambiental de águas e florestas da Mata Atlântica da localidade onde estão inseridas. Obrigada. Muchas gracias, Yuselia Rodríguez. Ella cumplió a cabalidad con el tiempo, incluso dejó algunos minutitos para la siguiente presentación. Entonces, ahora nos presenta Rosemary Teresiña, Córdoba. Ella es académica de licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Estadual de Centro Oeste de Paraná, Brasil, tesorera de la Sociedad de Protección de Animales de Guarapuava, y va a presentar junto con Joao Fernando Ferrari Nogueira, también académico de la Universidad Estadual de Centro Oeste de Paraná, Brasil, y es voluntario de la Sociedad de Protección de Animales de Guarapuava. Boa tarde a todos. É um prazer falar para uma plateia aqui que comunga as mesmas ideias que nós, né? Tratar do meio ambiente, tratar da vida. Esse trabalho é um trabalho prático. Então, no primeiro momento, eu quero pedir desculpas se apresentar algumas fotos chocantes. Mas é uma prática, é uma realidade que nós vivemos não só na minha cidade, mas acredito que nível do nosso estado, nível do Brasil e nível de outros países, né? Quando eu falo em cidade, eu lembro de um poema do Fernando Pessoa, que ele fala sobre o rio Tejo, e que ele diz que o rio que passa na vila dele, na aldeia dele, é o mais belo, porque é o rio que ele tem,
que ele tem para cuidar, não é? E assim eu quero falar o que nós estamos fazendo na nossa cidade, porque é a cidade que eu tenho para morar, é a cidade que eu tenho para viver, para me alimentar, para trabalhar, não é? E como que nós fazemos esse trabalho? Por favor. Então, na verdade, o que a gente pensa é o seguinte: aonde está o poder público quando tratamos de direitos da natureza? A natureza tem direitos? Quem é que deve cuidar desses direitos? É o poder público? Então, comungamos também com determinadas pessoas que nós, como cidadãos, é quem devemos cuidar de nossa cidade. O poder público é o mero administrador, não é? Então, nós descentralizamos, pensamos que isso tem que ser descentralizado. Se eu quero cuidar do meu jardim, eu não espero que a prefeitura da minha cidade vá cuidar dele, não é? Então, o que acontece? Só que nós precisamos de recursos, né? E para fazer recursos, nós precisamos de políticas públicas para que nos dê amparo para fazer isso, não é? Eu não recolho o lixo da minha rua e despejo em qualquer lugar. Eu preciso que passe o caminhão do lixo para fazer isso e o coloque no lugar determinado, né? Então, essa política pública ainda não é exercida na nossa cidade em relação a animais errantes, como gatos, cachorros, cavalos. Então, nós precisamos, primeiro, que essa política pública tenha um levantamento dessa população de animais errantes. Obrigada, senhor. Né? Num segundo momento, nós precisamos fazer o registro desses animais, né? E, num terceiro momento, fazer um controle ético dessa população urbana, porque o que a gente vê são animais tratados com descaso, com desrespeito, principalmente cavalos que têm uma jornada de trabalho absurda. Eles começam a trabalhar 5, 6 horas da manhã, o carroceiro ele para ao meio-dia, ele aluga a sua carroça e seu cavalo, que ainda não se alimentou e não bebeu, e, num segundo momento, ele faz uma jornada até às 6 da tarde, e, num terceiro momento, muitas vezes, sem água e sem comida, uma terceira jornada de trabalho que termina para meia-noite. E esse carroceiro leva, então, este animal não para um pasto, mas para uma área de favela, em que não tem nem lugar para ele e para seus filhos. E, nesse sentido, então, nós temos trabalhado com muita luta, porque é desse trabalho que esses senhores, que são coletores de material reciclado, ganham a sua alimentação. O que a gente precisa fazer para que esses absurdos eles não ocorram? Nós precisamos formar um consciente coletivo de equilíbrio ambiental. Se ele não tem aonde deixar o cavalo dele, ele não pode usar esse animal numa área urbana, não é? Aí tem um processo econômico em cima, não é? Nós temos a questão da sanidade pública, porque esses animais errantes, gatos, cachorros, cavalos, principalmente, eles transmitem entre si as zoonoses, e entre humanos a antropozoonoses, que são questões de saúde pública. Depois nós temos a questão da responsabilidade social. Até que limite que eu tenho essa responsabilidade sobre um animal que está na rua, né? Se ela é formada num tripé ou num quadripé, como que nós temos que tratar essa questão da responsabilidade social? Até que limite vai a minha responsabilidade como cidadão em cima disso? Do meu animal que eu tenho dentro da minha casa, que eu domestiquei, que dorme na minha cama, porque hoje ele é tratado como um ente familiar, não é? E ele tem uma prenhez indesejada. E eu descarto esses animais nas ruas. Então, aonde vai a minha responsabilidade sobre isso, não é? E a questão do bem-estar animal. Pode um cavalo ter 3 jornadas de trabalho sem poder se alimentar e sem beber?
decair até morrer de tanto trabalhar. Então, são questões que nós temos que avaliar se nesse ambiente nós queremos que seja assim, não é? Pode passar, por favor. Então, tratando da questão do bem-estar animal, que é a questão mais grave de tudo isso, porque a questão econômica em cima da exploração desses animais, mesmo dos que exploram cães e gatos para procriar e vender, não é? Como se fosse mercadoria, nós temos essa questão de que o animal deve ser livre de fome e de sede. Ele até pode trabalhar, e o cavalo tem esse ânimo de trabalho. É da personalidade desse animal trabalhar, não é? Mas não ser explorado. Tá? Ele tem que estar livre do desconforto. Muitas vezes achamos esses animais trabalhando com as patas machucadas, porque eles pisoteiam o asfalto e eles não foram preparados para pisotear asfalto. Né? Livre de dor, de lesões e de doenças, muitos desses animais trabalham com garrotilho. Não é? Muitas fêmeas procriam 3 vezes ao ano, induzem o cio para poder vender esses animais. E nós compramos, porque eles são lindos, e depois eles saem de moda, não é verdade? Né? E também livre para expressar o seu comportamento. Né? Enjaulamos animais para apresentar em circos, né? E outras questões. E livre do medo e da aflição. Esses animais, eles têm medo, como qualquer ser vivo, ele tem medo e tem aflição. De aonde vamos levá-lo? O que vamos fazer com eles? Né? Pode passar, por favor. Né? Agora eu quero convidar o meu colega João, que ele é mais apto para falar sobre a questão ambiental desse trabalho. Por favor, João. Então, boa tarde para vocês. A Mary começou a mencionar um pouco do trabalho da ONG, começou a falar do bem-estar animal, e aí eu quero retomar uma coisa, né? Nós estamos em um evento de educação ambiental. E aí, quando a gente fala em educação, a gente fala em pessoas, a gente educa pessoas, a gente não educa nem as plantas e nem os animais. Então, por que é tão difícil encontrar trabalhos que falam de bem-estar animal em eventos de educação ambiental? Um levantamento bibliográfico simples, pelo menos lá no Brasil, você não vai encontrar trabalhos que tratam dessa problemática. Como a Mary falou, é uma questão que influencia, seja na saúde pública, seja numa questão ética e moral. Por que as pessoas esqueceram essa parte? Existe um trabalho na área de direito apenas que critica as políticas ambientais brasileiras por não tratarem muito dessa área dos animais, da questão dos animais abandonados em ambiente urbano. E aí, o que isso tem a ver, então, com a educação ambiental? Tanto tem se falado em consumismo, né? A educação ambiental trabalha com isso, mas pode passar mais uma vez? Será que uma sociedade que trata os animais dessa forma em ambiente humano, ela separa o lixo? Né? Como é que a gente pode esperar que práticas ambientais que tornem sujeitos críticos e emancipados tratem os animais urbanos abandonados dessa maneira? Esse cachorro foi esfaqueado por um ser humano. Ele levou 14 facadas. Então, isso é um reflexo da sociedade e da comunidade onde a gente trabalha. Então, até que ponto as nossas práticas em educação ambiental transformam os indivíduos? Será que a gente só tem que ensinar eles a separar os resíduos, a se preocupar com o aquecimento global, ou será que nós realmente estamos formando pessoas críticas e emancipadas? Então, esse é um diagnóstico. A forma como os seres humanos têm tratado os animais mostra a preocupação que eles têm e qual o nível de vínculo que eles têm com a natureza. O slide anterior, que não precisa voltar, mas citava uma autora lá no Brasil, a Carvalho, e ela fala sobre isso. Ela fala que o problema ambiental começou quando o ser humano perdeu o vínculo com a natureza. Isso aconteceu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E aí ela fala muito, né? A perca com o vínculo com a natureza. A forma como esses animais são tratados nas cidades mostra a perda do vínculo com a natureza, a perca do vínculo com os animais, com a vida. Animais abandonados, as crias indesejadas abandonadas.
animais na rua sem qualquer tipo de atendimento. Ali era um cão que começou com uma ferida, e aí a ferida foi aumentando, larvas ali de moscas, né, se multiplicando, e o cão estava abandonado na rua. Então, o trabalho da ONG, o objetivo eu vou ler para vocês, com base nisso, a SPAG, Sociedade de Proteção aos Animais de Guarapava, organização não governamental sem fins lucrativos, tem como objetivo promover a proteção e o bem-estar do animal, em especial cães, gatos e cavalos. Então, a sociedade, nos seus ambientes de sensibilização da comunidade, usa a causa animal para tentar reestabelecer o vínculo do ser humano com a natureza. Então, ao mesmo tempo que resgatamos esses animais dessa condição, trazemos toda a discussão ética e moral de como, né, como é o nosso relacionamento com os outros seres vivos, e assim tentar reconstituir o vínculo do ser humano com a natureza. Porque, né, é muito bonito nas escolas fazer trabalho de desmatamento e tal, e aí os cães e gatos abandonados na cidade. Então, tem essa discrepância. Eu vou passar para a Mary agora para ela continuar, que ela vai falar melhor do trabalho da sociedade. Só queríamos alertar que o nosso trabalho não tem apoio do poder público neste momento, mas que já estamos alavancando pessoas para que trabalhem nessa causa conosco, né? A partir do mês que vem, nós teremos um repasse de verba de R$5.000. 5.000 sóis, não é muito, mas é um pouco. Por quê? Porque nós vivíamos, sabe do quê? De reciclar material. Nós ganhamos papelões, ganhamos papéis, ganhamos garrafas PET da comunidade, e nós vendemos e castramos e tratamos esses animais. Então, num segundo momento, não é só cuidar dos animais, mas também devolver a eles essa forma de dignidade. E, muitas vezes, quando avançamos nas casas dessas pessoas, trabalhar o fruto da ignorância deles, que é educá-los. Tá, ok? Muito obrigada pela atenção. Muchísimas gracias, Rosemary. Y yo a Fernando debo indicar que cada uno de los presentadores ha respetado completamente los tiempos que se le han indicado, y eso se agradece mucho. Bueno, ahora nos toca. Les vuelvo a recordar, vayan pensando en las preguntas que le van a hacer ya a los expositores. Y ahora les presento a Simone Groth. Ella es profesora en Derecho de la Universidad Federal de Río Grande, especialista en Derecho Tributario del Instituto Brasileño de Estudios Tributarios, maestra en Desarrollo Regional de la Universidad de Santa Cruz do Sul y doctorante del programa de posgraduación en Educación Ambiental de la Universidad Federal de Río Grande. Así que las dejo con Simone. Bom, boa tarde a todos. Então, meu nome é Simone. Esse trabalho é parte da pesquisa que eu desenvolvo no doutorado. A outra colega está em outra sala apresentando outro trabalho, por isso que ela não se encontra aqui. Na verdade, o tema central é a tributação ambiental. Eu trabalho com o direito tributário. Então, eu busco, uma parte da minha pesquisa busca trabalhar o direito tributário como instrumento de políticas públicas que tenham por finalidade a proteção ao meio ambiente, né, que a Constituição Federal do Brasil estabelece, daqui a pouco eu vou mostrar, como um direito fundamental. O objetivo dessa pesquisa era investigar o papel que o direito tributário pode e deve exercer num Estado de direito socioambiental, que é aquilo que nós consideramos, o modelo que nós consideramos de Estado no Brasil hoje. Então, ele busca responder essa pergunta: qual o papel que o direito tributário pode e deve exercer em um Estado socioambiental, que é o caso do Brasil? Pode passar, por favor. A Constituição Federal de 1988 trouxe um artigo que elevou o direito ao meio ambiente a um direito fundamental. Quando eu falo direito fundamental, são aqueles direitos que não podem ser suprimidos em qualquer hipótese. Uma vez estabelecidos pela legislação, nós podemos dizer que eles se encontram numa categoria um pouco superior aos demais direitos e não podem ser reduzidos, né, ou suprimidos da legislação.
Então, o nosso artigo 225, eu também sou meio cega. Ele diz: todos têm direito, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Destaco 2 aspectos importantes aí, que a Constituição Constituinte elevou, portanto, o direito ao meio ambiente como um desdobramento do direito à vida, né, em todos os seus aspectos. E também, ao estabelecer a responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, na verdade, destacou o papel que o Estado tem na proteção do meio ambiente. Nós falávamos em políticas públicas aqui, né? O papel preponderante do Estado em efetivar esse direito. Então, como eu dizia anteriormente, estabelecido o direito fundamental ao meio ambiente e também, na Constituição Federal do Brasil, estabelecido um princípio norteador de todo o nosso sistema jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, nós podemos, dessa junção, definir o Brasil hoje como um Estado socioambiental de direito. Qual é a importância disso? A importância disso está que todas as ações políticas do Brasil, no Brasil, devem se voltar à questão ambiental. Quando eu falo ambiente, no seu sentido mais lato. Tá? Bom, qual é a importância do direito tributário nesse aspecto? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o que se arrecada em tributos corresponde a 36% do produto interno bruto. Isso significa que tudo que se produz no Brasil, 1/3 vira imposto, taxa, contribuição. Nós estamos entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo. Então, não é por problema de dinheiro que não existem políticas públicas. Mas o PNUD, esse ano, publicou o relatório e nós também nos encontramos entre os 30 países mais desiguais do mundo. Isso significa que o retorno em bens à sociedade é desproporcional ao que se arrecada. Mas o que eu quero destacar é que essa receita é considerável. E um Estado planeja a maior parte de suas políticas públicas a partir da receita tributária. Tá? Ela tem uma importância fundamental na prestação dos serviços e bens que o Estado alcança. O direito tributário, em razão disso, durante muito tempo, foi focado apenas na sua função fiscalista. O que significa isso? Arrecadar, arrecadar, arrecadar. Né? Tanto que, das 5 espécies tributárias que nós temos no Brasil, o imposto, que é a maior espécie tributária, a Constituição proíbe a vinculação da receita de imposto a um serviço específico. Por exemplo, eu pago o imposto sobre veículos. O Estado está proibido, por norma constitucional, de dizer o seguinte: eu vou utilizar o dinheiro que vem desse imposto para tal serviço específico. Não pode. Na verdade, o governo tem a liberdade de investir aquela receita naquilo que ele considerar de interesse público. Tá? E essa foi a função que o direito tributário se destacou por muito tempo na nossa legislação. No entanto, a partir do momento que nós estabelecemos que o Brasil é um Estado socioambiental de direito, nós também precisamos dar um olhar a uma outra função tributária, que é a função extrafiscal, que é aquela em que o tributo se volta a cumprir determinados fins sociais. Então, eu passo a olhar o direito tributário também como um instrumento, né, para atender às necessidades de uma sociedade, de forma mais direta e vinculada. Bom, estabelecido esse quadro, é importante, então, ressignificar o direito tributário. A proposta na nossa pesquisa é a ressignificação do direito tributário a partir da educação ambiental. Porque a educação ambiental, como crítica que é
das desigualdades sociais e ambientais, ela é um instrumento de gestão valioso para, como os colegas falavam aqui, propiciar, fomentar o diálogo de saberes, né? Construir uma cidadania ativa, muito mais do que manipular ou colonizar o conhecimento, trazer a sociedade a participar das decisões, do planejamento das políticas públicas e das decisões. E isso se dá a partir do momento que o Estado se assumir como responsável em efetivar aqueles direitos. Porque nós temos, o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo, mas é preciso que o Estado realmente assuma essas políticas. Se assumisse efetivamente, nós não tínhamos essa discrepância entre o que se paga e o que se recebe. Isso configura, na verdade, um caso de injustiça ambiental. Porque quando eu não realizo políticas públicas voltadas à questão ambiental, eu cerceio a liberdade do indivíduo. Então, o tributo, ele pode ter, ele deve ter esse papel significativo na realização dos direitos fundamentais, como determina a nossa lei maior, né? Voltando-se à dignidade do indivíduo, à dignidade do indivíduo considerado como o próprio ambiente, inserido dentro do próprio ambiente. Então, concluindo, a proposta que nós desenvolvemos, então, é essa ressignificação do direito tributário, a partir da educação ambiental, para se construir, se revelar um direito tributário que dignifique a pessoa humana, que efetive essa compreensão de diversas formas, seja no interpretar, seja no julgar, né, a partir dessa consciência ambiental, seja na instituição de tributos que garantam a proteção ambiental. Hoje nós temos no Brasil alguns tributos considerados tributos ambientais, os chamados tributos verdes. No entanto, o que a gente vê na prática é o quê? Né? Eu tributo de forma mais consistente o poluidor, potencial poluidor, mas não se vêem políticas de cidadania, de conscientização. Não se vê a participação da sociedade. Então, na verdade, nós só estamos tributando mais, né? Nós só estamos tributando mais. E não cumpre esse papel que o direito tributário pode cumprir de forma significativa. E, então, na instituição de tributos que garantam essa proteção ambiental e estimulem o contribuinte, né, o sujeito pagador, a um comportamento de respeito ao meio ambiente, falávamos em ética aqui, de respeito à vida, propiciando a reflexão sobre a sua relação ética consigo, com o outro e com o ambiente. Era isso. Aqui só algumas referências. Muito obrigada. Muchas gracias a cada uno de los expositores. Además, por el respeto al tiempo, porque debo decir que solo Miguel Ángel tuvo los 15 minutos, los demás pasaron entre 10 y eso es muy valioso, considerando que respetamos la participación de cada uno de nosotros y en los contextos de educación ambiental, uno de los elementos centrales es el respeto con el otro y el espacio de un buen convivir para todos. Bueno, ahora yo voy a invitar a Marcos Sorrentino, académico de la Universidad de Sao Paulo, que nos va a hacer un breve resumen de las exposiciones que hemos escuchado para poder luego pasar a las preguntas que ustedes tienen a los distintos expositores. Marcos. Yo pienso que puedo hablar ahora. Gracias. Disculpen por mi portuñol, pero yo pienso que las presentaciones nos posibilitan pensar en conjunto como temas tan diversos como protección de los animales, tributación, el envolvimiento de la población con la protección de las aguas, de la floresta, como están todos ellos en este mismo tema de democracia, buen gobierno y educación ambiental comunitaria. Esto me parece importante para pensarmos que, independientemente del tema gerador,
El tema gerador pueden ser los animales, la agua, la floresta, la cuestión tributaria. O que todos los trabajos buscan es la participación ciudadana, es la conciencia por medio de la participación, es los objetivos que el compañero Miguel trouxe acá con muchas propiedades sobre el bien vivir y la descolonización del pensamiento. Entonces, cuando tenemos claro cuáles son los objetivos de la educación ambiental, podemos tener cualquier problema, cualquier temática geradora y desenvolver procesos participativos que permitan el envolvimiento de la ciudadanía. Todos ellos no pueden prescindir de políticas públicas. Hay necesidad de participación ciudadana, pero el Estado no puede se omitir. La necesidad del Estado en forzar, colaborar con la organización del ciudadano, de la ciudadanía. Entonces, me parece que todas las presentaciones enfatizan esta importancia del Estado ser articulador, colaborador, cooperador con las escuelas, con las comunidades, con las diferentes formas de participación ciudadana. Entonces, agradezco la oportunidad de dirigir a la palabra al público. ¿Quién tiene alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia González, vengo del Colegio de la Frontera Norte de México y realmente muy interesante todos los participantes su plática. Mi primera pregunta es hacia Yoselio, un poco cómo lograr la participación escolar se haga un conocimiento de hábitos y costumbres hacia el recurso natural, porque en realidad parte de este ejercicio, ¿no? Y creo que como psicólogo social creo que la parte importante, y también si le vas a dar un seguimiento al proyecto para conocer su impacto en las escuelas a mediano y largo plazo. Y bueno, perdón, van a hacer preguntas. La tercera es básicamente una felicitación para Rosemary, porque yo he leído varios textos de educación ambiental, no soy especialista, pero casi nadie habla precisamente de este tema. Entonces es muy interesante que alguien nos haga reflexionar en este tema y lo felicito. Y bueno, la parte que creo que me causó un poco que me gusta sobre todo la legislación, sería para Simone. La última pregunta sería, ¿cómo logras que el derecho, de un derecho ambiental tributario se reintegre a las poblaciones, pero al mismo tiempo que este desarrollo no cause un daño a los recursos naturales? Porque el ejercer recursos y dárselo a poblaciones, a la larga, no sé si lo tenga contemplado la ley, te puede provocar cierto impacto sobre el mismo recurso natural del que recibe tributo. Seria todo, gracias. Sim, a nossa avaliação, como ele é um programa que ele começou o ano passado e nós estamos acompanhando esse ano, tá? Então, as escolas realizaram um diagnóstico socioambiental e agora constroem, né, coletivamente projetos de intervenções para solucionar ou pelo menos minimizar os problemas que foram detectados nos diagnósticos. Sim? Então, existe projeto, né, de intervenção para tentar resolver ou minimizar o que foi detectado. Respondi? Sim. ¿Quiere que repita la pregunta? De pronto le pueden traducir. La pregunta va en el sentido de que cómo logras que este derecho ambiental tributario que se reintegra a las poblaciones no dañe al recurso a la larga, o sea, que la población al tener recurso se desarrolle y cause un impacto precisamente en el recurso del que están recibiendo un tributo. Quando o tributo verde, por exemplo, é instituído, se dá
está previsto um retorno para a população em termos verdes, em termos ambientales. E como se prevê para que isto não seja corrompido, que não seja destinado para outra finalidade? Entendi. Não, primeiro, não. Como eu coloquei ali, a maior receita de tributo no Brasil é de imposto. E o imposto não pode estar vinculado a nenhum gasto específico no Brasil. Então, nós pagamos por um dever de cidadania, vamos dizer assim. Né? Eu pago o imposto e eu acredito, eu confio que o Estado vai utilizar esse meu dinheiro naquelas necessidades da sociedade. Mas não há nenhuma vinculação específica no orçamento da União ou do Estado ou do município por proibição constitucional. Tá? Então, este é um problema que nós temos hoje. Tá? Se criam, na verdade, nem se criam tributos novos. Né? Por exemplo, nós temos um imposto no Brasil, que é o chamado ICMS, que é sobre a circulação de mercadorias e serviços, que um percentual desse imposto é chamado de ICMS verde. Ele deveria se destinar a políticas públicas ambientais, mas volta para o município, por exemplo, num caixa geral. Se nós formos ver nos municípios, ninguém investe nada. Então, qual é, na verdade, o quadro que a gente encontra hoje no Brasil? Eu poluo e pago. Eu continuo poluindo, porque eu só vou pagar. Né? E não há conscientização ambiental, não há empoderamento da sociedade. Então, na verdade, no papel, né, constitucionalmente, nós estamos bem, mas falta muito ainda na prática. E eu entendo que o governo, que o Estado é o grande responsável por isso, pela prioridade, pelas políticas públicas que ele prioriza. Não sei se respondi. Aló. Buenas tardes, saludos a todos los participantes. Soy coordinador de gestión de riesgos de la provincia de Carabalí, Arequipa, Perú. Bueno, en el sentido que hemos venido acá a recibir experiencias de los ponentes, mi pregunta sería para los tres ponentes. Disculpen que no haya tomado la atención de los respectivos nombres. Mi pregunta sería para los tres ponentes, para los cuatro en todo caso, pero de los tres distintos temas. Primero, si hay alguna experiencia sobre el tipo de regulación del uso del agua en Bogotá, alguna experiencia de cómo se regula, ¿no? en la capital, ¿no? Para la segunda ponencia, ¿qué hacen con los animales, caballos, gatos, rescatados, ¿no? ¿Cómo los cuidan? ¿Qué se hace después si los alimentan? ¿Cómo hacen el proceso de repente de adopción? ¿O se están acumulando, ¿no? Si en algún lugar? Bueno, y en la tercera ponencia, el tercer tema, sobre la contaminación. ¿Cómo se reparte el tributo en poblaciones cercanas, ¿no? Porque una fábrica queda en una sede y la población, el entorno, la población cercana que está a su lado, también es afectada por esa contaminación, ¿no? Entonces, si hay de repente alguna experiencia o algún planteamiento aplicable que nos pueda dar a conocer a nosotros. Les agradecería de repente que la respuesta sea lenta para comprensión. Bueno, muy brevemente. En Bogotá, como les dije anteriormente, entendemos que el agua no es una mercancía. Y a la vez entendemos que la educación ambiental debe propiciar procesos de autorregulación. No obstante, somos conscientes que eso no basta y desarrollamos dos programas que son íconos de la administración actual. Primero, el mínimo consumo vital gratuito de agua. Independientemente de los recursos económicos que tenga una persona, todos tenemos derecho al agua y por tal razón hay un mínimo gratuito para la población bogotana, desde donde se benefician más de 6 millones de personas. Y segundo, recientemente, hace 5 días, se firmó el decreto del comparendo ambiental para propiciar un uso razonable y sustentable del agua. Hicimos operativos el fin de semana pasado y establecimos que casi el 90% de los lavaderos de carros que visitamos no cumplían con el comparendo ambiental. Es decir, pasamos de la educación ambiental que propicia
la autorregulación a un ejercicio de control ambiental que fortalezca la autoridad y que genere comportamientos mucho más amigables con la naturaleza. Eu ficaria aqui 3 dias, 4 dias, uma semana falando sobre animais, sobre maus tratos, sobre cuidados, mas eu vou responder a pergunta. Nós recebemos do governo estadual uma verba que é repassada através de transações penais, de crimes ambientais e de crimes, dos próprios crimes contra os animais. Aquele cachorro que passou ali, que foi esfaqueado, esse senhor esfaqueou no dia 1º de janeiro do ano passado, porque o animal, com os fogos, ele se escondeu na casa dele. Então, isso foi considerado maus tratos. E ele acabou perdendo o fusquinha dele, que deve valer aí uns R$1.000, para a sociedade protetora. Mas, enfim, essa verba é muito pouca, uma média aí de R$1.000 por mês, 1.000 sóis, é muito pouco. Existem pessoas que nos doam valores, uma média de R$500 por mês, R$400 por mês. Isso dá para sentir que é muito pouco, mas nós temos em nossa cidade uma parceria com 3 veterinários, médicos veterinários, que encamparam conosco esse trabalho. Eles nos fazem um preço social e para a comunidade carente também já fazem um preço social. Cachorro, gato e cavalo não votam, mas protetores votam. Então, este ano, conseguimos esse convênio com a prefeitura, que está sendo fechado agora no mês de outubro, de um repasse de R$5.000. O que nós fazemos com esse dinheiro? Nós retiramos da rua principalmente as fêmeas. Elas são castradas, primeiro elas ficam em observação, se tiverem doentes, com sarna, com qualquer tipo de doença, elas são tratadas com esses médicos veterinários. Posteriormente, elas são castradas, esterilizadas, e, normalmente, todo sábado é feita uma feirinha de adoção de animais em nossa cidade. E elas já vão, inclusive, com as vacinas. Esse ano, nós conseguimos até fazer, a maioria delas, a vacina V10, que pega um amplo campo de zoonoses, né? Então, é assim. Quando esses animais sofrem atropelamentos, como apareceu a cadelinha ali, a Cacau, elas ficam em lares provisórios, né? O canil da nossa cidade é uma dificuldade, porque lá os cachorros já foram castrados, a maioria deles, mas como é feito muito resgate, nós estamos dando apoio, inclusive, para o canil municipal. Estão internados lá uma média de mensal de 180, 160 cães, né? E temos feito uma campanha muito grande para adoção de animais adultos, já castrados. Então, é assim que está correndo o nosso trabalho. Mais alguma dúvida? Respondi? Se entenderam, por favor? Tudo tranquilo? E se quiserem copiar o modelo, né, é só me perguntar, eu passo. Porque nós já temos modelos, nós já fomos em outras cidades aplicar o nosso modelo, o nosso plano de trabalho, numa cidade chamada Palmas, no Paraná, e numa outra cidade chamada Irati, né? E agora estamos dando apoio para uma outra cidade também, que é Pinhão. Né? Bem? Obrigada. Bom, se eu entendi a pergunta, é se existe alguma reparação em políticas tributárias, seria isso para a população que está à volta do algo poluidor, né? Seria isso, né? Ah, sim. Não. Na verdade, essa matéria de tributação e a questão ambiental é muito recente no Brasil, né? Nós recém começamos a caminhar por aí. Mas não, não pode ser destinado. Eu até conto um exemplo que eu acho que ilustra bem a situação do que acontece hoje com uma população atingida. Eu moro numa cidade portuária, lá no sul do Brasil, né? E há uns 2, 3 anos começou se desenvolveu lá, se construiu lá um polo naval. Então, nós temos grandes empresas, construtoras de embarcações e polos navais que exportam para o mundo inteiro.
Ao mesmo tempo, nós temos uma comunidade típica de pescadores artesanais. Tá? Essa instalação do Polo Naval Rio Grande, que é o nome da minha cidade, terminou praticamente com a pesca artesanal. E o índice de alcoolismo, de violência doméstica e outros delitos entre pescadores artesanais aumentou. Qual a política que existe no município para esta comunidade típica? Nenhuma. Sabe o que os pescadores recebem desde o ano passado? Porque não tem mais camarão? Porque não tem mais peixe? Cestas básicas, com arroz, feijão, para ter o que comer. Ou seja, na verdade, existe mais uma política, entre aspas, assistencialista, do que efetivamente de construção de cidadania, de empoderamento. Né? Então, infelizmente, o cenário, na prática, é muito complicado. Você, entendeu? Fui clara? Buenas tardes, mi nombre es Serapio, soy de Ecuador, de la provincia de Los Ríos. Bueno, los educadores ambientales no tenemos otra alternativa que ser parcializados hacia la naturaleza, como bien lo dice Miguel. Somos parte de ella y no los dueños ni los administradores de la misma. Democracia, buen gobierno y educación ambiental. En la mañana se dijo que teníamos que volver a nuestra sabiduría ancestral. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pregunto yo, mi pregunta va dirigida para Miguel. ¿Qué hacer cuando nuestro deber es proteger y darles mejores herramientas de vida a nuestros pueblos ancestrales? Pero es en sus territorios donde están las mayores riquezas de nuestra naturaleza. Pero las políticas económicas basadas en nuestros gobiernos se sustentan en la extracción de estos recursos naturales. Y al extraerlos, destruimos estos territorios. Quizás, bajo el modelo nuevo que se tiene en diversos gobiernos progresistas, quitarle derecho a unos pocos para beneficiar a la mayoría, estemos en lo correcto. Muy importante su pregunta, porque no se trata de reconocer el saber ancestral para que Occidente viva mejor. Se trata de darle dignidad al saber ancestral y transformar los modelos de desarrollo que nos conduzcan hacia un buen vivir. Tampoco se trata de entender que por ser ambientalistas somos opositores per se del desarrollo. Por ejemplo, decimos en Bogotá, minería sí, pero no así. Decimos en Bogotá, no le saque la piedra al río, y en Colombia sacarle la piedra a alguien es molestarlo, generarle angustia. Nosotros consideramos que el saber ancestral, y lo digo con las plantas sagradas de América, la coca y el tabaco, debe permitir que Occidente recuerde quién ha sido y establezca desde allí una nueva forma de relacionarse con la naturaleza. Una forma donde se dignifique al ser humano, pero también se le dé dignidad a los demás animales y a las demás formas de vida. Nosotros estamos llamados a ejercer una transformación histórica en los modelos de gobierno y en los modelos de ejercicio del poder para que otras realidades sean posibles. Es decir, retornar a nuestra ancestralidad, a nuestra ley de origen. No hay otro camino, no hay más tiempo. Y cuando digo no hay más tiempo, no me refiero a mi moderadora, sino que realmente no hay más tiempo. Es aquí y ahora que se tienen que suscitar los cambios, para que de una vez por todas podamos decir con orgullo que Latinoamérica es una sola y que Abya Yala Binzogue es posible. Quedan dos preguntas, la de usted y allá al final. Y eso sería. Bueno, mi nombre es Jorge Asto, de la región Huancavelica, en la Sierra Central de Perú. Para felicitar a nuestros ponentes de la mesa, los hermanos de Brasil y Colombia, y hacerles la siguiente pregunta. En el Perú estamos trabajando la educación ambiental a partir de una problemática, de las distintas problemáticas ambientales que tenemos.
Y pregunto a los hermanos de Brasil y Colombia, ¿cómo están trabajando a futuro una amenaza de lo que es la deforestación? ¿Cómo a través de la educación o todavía no tienen esa problemática ambiental como en el Perú? Porque hay extensiones de terreno que estamos perdiendo, extensiones de terreno que ya se están desforestando. En este aspecto, ¿cómo lo están trabajando ustedes o todavía no lo han previsto? Eu posso responder. No Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então nós assim temos um país assim muito grande, mas no Rio de Janeiro eu posso até me orgulhar dos trabalhos de educação ambiental que são desenvolvidos lá, né? Inclusive a própria Secretaria do Estado do Ambiente, esse programa que eu participo, ele é da Secretaria do Estado do Ambiente. Então, assim, nesse sentido, eu posso dizer que o Rio de Janeiro tem um programa, tem políticas públicas. Agora, nos outros estados, como são muitos, a gente sabe que existe ainda muita coisa para se fazer. E a gente tem uma legislação assim, ambiental também muito boa. A gente, como a colega que falou, a gente tem legislação, a gente tem. Agora, as ações, né, botar em prática que é meio complicado, né? Respondi? Bueno, desde Colombia tenemos que decir que tristemente la tasa de deforestación ha aumentado considerablemente en los últimos 2 periodos presidenciales. Yo soy funcionario público y no puedo decir más allá de lo que estoy diciendo, pero a buen entendedor pocas palabras. Ese proceso ha hecho que reconozcamos que la educación ambiental debe tener un soporte político, de decisión política para que transforme los procedimientos del Estado. Y ese procedimiento político, esa política pública debe ser construida con la gente, porque no basta con sembrar más árboles o proteger los bosques. Necesitamos, sin lugar a dudas, transformar los modelos económicos que conciben a la naturaleza como un recurso o como una mercancía. Por eso en mi intervención hablábamos de los derechos de la naturaleza, el respeto a todas formas de vida. Cuando yo veo en un árbol un objeto maderable, no estoy reconociéndolo como ser vivo. Por eso planteamos desde Colombia, desde las múltiples organizaciones ambientales de mi querido país, que es imprescindible transitar rutas que nos conduzcan hacia la configuración de estados ambientales de derecho, donde la justicia ambiental prime y donde nosotros podamos darle el verdadero sentido que la vida tiene y que nosotros podamos reconocernos como en humildad que somos parte de la compleja trama de la vida. Y para Fernando, que fale un poquito más sobre acerca do vínculo com a natureza, não? Esse é muito importante. Nós temos, na legislação ambiental do Brasil, previstas audiências públicas, por exemplo, que é um instrumento valiosíssimo, vou ficar em pé, valiosíssimo para ele me enxergar, tá? Onde deveria funcionar como um diálogo de saberes. Então, a sociedade que vai sofrer, né, o impacto ambiental é informada minuciosamente e ela participa da decisão de autorizar, de não autorizar, ou ela opina ainda, né? Na verdade, é mais opinativa, mas ela participa desse processo decisório. Então, a meu ver, né, o problema se dá mais na parte de execução do que efetivamente, como a colega colocou, de ausência de normas.
As normas estão previstas, e como ela disse, a nossa legislação ambiental ela é considerada uma legislação avançada, apesar de, ano passado, retrasado, a gente ter retrocedido um pouco, né, com o Código Florestal e com outras flexibilizações que o governo vem impondo na legislação ambiental. Mas o instrumento existe, que, para mim, não é outro que não o empoderamento da sociedade, né, a educação, a informação, e ela participar do processo decisório. Né. E aí, claro, nós passamos pelas prioridades do governo. Né. Quais são as prioridades? Não sei se era isso que... Se a gente for pensar da domesticação dos animais pelos seres humanos, quando isso começou, era como se fosse uma troca, era um benefício mútuo. Tanto a domesticação dos animais era favorável para alguns animais, quanto era favorável para o ser humano. Isso se tornou um problema quando o ser humano passou a explorar os animais e torná-los ferramentas e não companheiros ou como uma ajuda ao trabalho, uma troca, uma coisa mútua. Eu protejo o animal, dou abrigo e ele me ajuda no serviço ou na proteção. Aí, na medida em que o animal virou mercadoria, por exemplo, né, um pet, um animal de companhia, ou na medida que virou um animal de tração que é totalmente explorado até a exaustão. Então, aí perdeu-se o vínculo. O animal não era mais um ser, um companheiro, é um instrumento, como se fosse um martelo. Então, ele é utilizado para um fim de trabalho e nada mais que isso. Se o martelo fica velho, joga fora e arranja outro. A perca do vínculo com a natureza, de maneira geral, a gente pode dizer que surgiu quando o ser humano parou de adorar e considerar a natureza como um Deus. Então, a adoração à natureza foi substituída pela adoração aos bens materiais, ao consumismo, que é tão discutido hoje. O Miguel começou a falar dele pedindo autorização para os espíritos ancestrais, afinal de contas, nós estamos num território bem profícuo nesse assunto. Aqui, os povos cultuavam a natureza como uma deusa. E aí, perdeu-se esse vínculo, a natureza virou recurso, não virou aquilo que provê o nosso sustento, no meio no qual nós estamos inseridos. Foi aqui que a gente surgiu, ela permitiu o surgimento da nossa espécie. Então, perdeu-se esse vínculo. Agora, a natureza dela nós só extraímos. Ela perdeu sua importância. Então, esse perco do vínculo é que levou a maioria dos problemas ambientais, porque a natureza perdeu seu status. E o mesmo se propagou com relação aos animais. Viraram meras ferramentas ou recursos para ganho financeiro. E aí perdeu-se, né, a ética, a moral. Un aplauso para todos. ¿Sí? También agradecer a Marcos Sorrentino, que nos ayudó en esta exposición, y tener presente dos cosas. Mientras en los espacios en que estemos trabajando, tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestros roles. Estemos en el Estado, estemos en la sociedad civil, estemos en la empresa privada. Es fundamental cuando hablamos de este tema, democracia, buen gobierno y educación ambiental comunitaria. Desde los roles en que estemos, tenemos que tener conciencia de nuestro actuar.